Olá, a nossa aula de hoje será sobre o laudo pericial. O artigo 473 do Código de Processo Civil informa que o perito deve constar no laudo o objeto da perícia, a metodologia utilizada para responder os quesitos, as questões pertinentes à perícia e a conclusão. Lembrando que essa conclusão não significa julgamento. Quem vai julgar são os árbitros, ou o árbitro, porque pode ter apenas um árbitro, Mas o foco do perito é fazer uma análise, focar no objeto e principalmente ter subsídios teóricos com fundamentação teórica da sua área pertinente em relação ao objeto analisado. Então, tem que focar na parte técnica, não pode focar no achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, não tem espaço para isso. Então, o ponto principal do perito é fazer a relação do nexo causal. Então, eu vou dar um exemplo aqui básico. Eu tive uma amiga que ela tem um filho com deficiência, que não anda, não fala, e esse menino, num determinado dia, engoliu um brinquedo, a cabeça de um boneco. Se esse caso fosse para uma perícia arbitral, o que aconteceria? Teriam algumas perguntas. O perito iria analisar se aquele boneco, aquela cabeça do boneco que ele engoliu, por que ele engoliu? Então, na realidade, ali foi um brinquedo sem selo de garantia, sabe, do Inmetro. Foi esses brinquedos chineses, sem nenhum tipo de fiscalização, não tinha qualidade no brinquedo. Então, no caso de uma perícia, o perito ia analisar que ali não tinha selo do Inmetro, era um brinquedo sem nenhum tipo de segurança, entende? Então, existe uma diferença muito grande de um brinquedo que você compra muito mais caro, mas com todos os selos de garantia, e aqueles que nós compramos no camelô, que não tem nenhum tipo de segurança, Então, nesse caso daí, não cabe ao perito analisar e julgar, principalmente julgar, que a culpa foi da mãe, que entregou para a criança um brinquedo sem segurança, entende? Nós, peritos, não podemos fazer isso de hipótese alguma ao julgamento. Apenas vamos nos limitar respondendo a pergunta que aquele brinquedo, de fato, não existia nenhum tipo de segurança, não existiam selos de qualidade, tais como o Inmetro, não foi passado por nenhum tipo de órgão fiscalizador. Concluindo que, com isso, haverá uma alta possibilidade realmente de acidentes. As partes do brinquedo têm uma facilidade para serem desconstruídas, entende? Serem retiradas sem nenhuma segurança. Então, esse laudo é entregue ao árbitro e o árbitro que vai julgar se a culpa ali foi da mãe, que entregou, dos pais, no caso, entregaram um brinquedo sem selo de garantia, sem segurança, ou se vão julgar em relação ao fabricante, enfim, isso não nos cabe julgar. Nós, como peritos, não podemos focar no julgamento, e sim foco na parte técnica. Não podemos trabalhar com achismos, de hipótese alguma. Então, todo perito, ele tem sua competência técnica. Então, por isso que nós temos que focar no objeto e principalmente na metodologia, com que base nós utilizamos, que critérios, que método nós utilizamos para análise. E aí temos as nossas finalizações. Nesse caso, finalizamos que existe uma tendência maior para um acidente, tendo em vista quando não existe produtos com segurança, com selos que trazem essa segurança, tais como o Inmetro. No caso, se fosse algum produto de cosmético, aqueles que não têm o selo da Anvisa são perigosos. Então, nós nos limitamos a isso. Então, isso aí está amparado
no Código de Processo Civil, artigo 473, que todo perito tem que focar no objeto, principalmente na metodologia e na finalização sem julgamento. Então, é bom deixar isso claro para que não haja uma mistura de papéis entre peritos e árbitros. Isso é muito comum, às vezes, o perito querer julgar. Ele não pode julgar, nós não podemos julgar. Apenas temos que focar na parte da metodologia para a construção do laudo pericial, ok? Até a próxima aula. Faremos sim algumas simulações de laudos periciais nos nossos encontros ao vivo, ok? Até lá, até a próxima aula.